Olá, eu sou Lucas Areia e nessa aula nós iremos introduzir ciclo cardíaco. Este é um trecho da aula sobre ciclo cardíaco do curso de Sistema Cardiovascular. Aqui veremos uma breve noção de todas as etapas do ciclo cardíaco e do funcionamento, da sincronização das câmaras e das bombas cardíacas, e por assim entender o funcionamento do bombeamento e ejeção de sangue no coração. Agora vamos realmente falar sobre o ciclo cardíaco. O ciclo cardíaco ele está envolvido na geração espontânea de potencial do nosso sino atrial em condições fisiológicas, e vamos depois entender mais. E o ciclo cardíaco tem início com essa geração espontânea e vão acontecer várias etapas que a gente vai entender agora. Como eu falei, o ciclo cardíaco tem duas etapas, que são a sístole, a diástole e a sístole. E normalmente, no ciclo cardíaco, a gente toma como referência o ventrículo esquerdo. Então, a diástole vai ser o relaxamento e enchimento ventricular esquerdo, e a sístole vai ser a contração e ejeção ventricular esquerda. E muitas vezes podemos pensar, pelo menos em termos de sístole e diástole, que os ventrículos estão sincronizados entre si, ou seja, a contração e relaxamento de um também é relaxamento e contração do outro ventrículo. E em outro momento vai acontecer a diástole e a sístole atrial, também vamos fazer esse paralelo aqui no ciclo cardíaco. Então temos o átrio como pré-bombas. Átrio como pré-bombas porque, de novo, estamos no referencial do ventrículo esquerdo, que é uma bomba. Mas os átrios são pré-bombas de maneiras que vão auxiliar a atividade e a eficiência da bomba do ventrículo realmente. Então temos duas fases desses átrios como pré-bombas. Temos o enchimento rápido, que é passivo, que é quando acontece a abertura da válvula mitral, da válvula tricúspide, acontece um enchimento mais rápido, ou seja, um esvaziamento dos átrios para o enchimento dos ventrículos de maneira mais rápida e de maneira passiva. Em seguida, há um enchimento mais lento, que acontece devido à contração atrial. Ou seja, na medida que o enchimento rápido progride, a pressão dentro do ventrículo aumenta, de maneira que o gradiente de pressão diminui, ou seja, esse fluxo de sangue do átrio para o ventrículo vai diminuir. Ou seja, essa etapa de enchimento lento é lento porque é mais lento e também ele acontece por conta da contração atrial. Ou seja, a contração atrial, o átrio vai se contrair e gerar uma pressão maior, uma pressão adicional para bombear mais sangue ainda para dentro do ventrículo e aumentar a eficiência como uma pré-bomba. E isso tem total relação com o que a gente chama de pré-carga, que pode ser mais facilmente entendido com a pressão diastólica final. Lembrando, pressão diastólica, o que é? A diástole é quando há o relaxamento e o enchimento do ventrículo. E no final, ou seja, após encher, ao final do relaxamento, o ventrículo no seu grau de enchimento máximo, qual é a pressão diastólica final? Ou seja, a pressão que a fase do átrio como pré-bomba conseguiu carregar dentro do ventrículo. Novamente, lembrando que isso é no ventrículo esquerdo, essa é a pressão diastólica, porque de maneira semelhante temos uma pressão diastólica atrial, mas aqui nosso referencial é o ventrículo esquerdo. E outra coisa para atentar, que a gente vai usar essa sigla ainda bastante, são termos que têm relação com a fase do ciclo. Ou seja, a pressão diastólica final ela também é chamada de pressão telediastólica. Esse é o prefixo que a gente mais vai utilizar, mas também, só para grau de informação, vamos falar os outros aqui, que tem muita relação com as fases da mitose, por exemplo, que são alguns prefixos, como o pró, o meta, e o tele. E temos também outro termo que vai ter mais utilidade quando estivermos estudando os sons cardíacos, que é o holo. Então, o pró, ele vai ter relação com o início da fase. A gente poderia até pensar numa pressão, por exemplo, pró-diastólica, que seria no início da diástole. Meta seria no meio.
Teller é no final, que é a que a gente mais utiliza, e holo seria em todo o intervalo, que vai ter mais utilidade em possíveis sons cardíacos de algumas patologias que a gente pode ter um som holossistólico. Ele acontece durante toda a sístole, vai acontecer um ruído que pode ser dependente de alguma coisa, por exemplo, um defeito no septo ventricular. Vai ter um ruído holossistólico. Voltando agora à pré-carga, como a gente estava falando, a pré-carga é a quantidade de volume de sangue que adentrou, que foi preenchida dentro do ventrículo durante o relaxamento, ou seja, ela tem relação com esse estiramento ventricular antes da sua contração. E por que isso pode aumentar a força de contração? Porque na medida que o miocárdio, as células do miocárdio são estendidas, lembrando agora daquela superposição ideal dos filamentos, na medida que há um estiramento maior, ou seja, o maior volume de sangue está estirando essas fibras, aumenta a sensibilidade ao cálcio, de maneira que ele vai melhorar e aumentar a força de contração quando há essa pré-carga, essa pressão diastólica final, esse maior volume, esse maior estiramento das fibras ventriculares. E por fim, não por fim, mas em seguida, nós temos a pós-carga, que a pós-carga pode ser entendida como uma pressão que se opõe à ejeção ventricular. Ou seja, lembra quando no gráfico passado, quando eu estava mostrando aquela grande variação de pressão do ventrículo esquerdo, que ele ia para pressões muito baixas, pressões que iam permitir que o átrio esquerdo bombeasse sangue para o ventrículo, e depois para pressões muito altas, que seriam pressões necessárias para bombear aquele sangue para a aorta. Então, quanto maior a pressão aórtica, maior seria essa pós-carga que o ventrículo tem que vencer para bombear esse sangue. Ou seja, em casos, por exemplo, de uma pessoa que pode ter hipertensão ou estenose aórtica, a pós-carga pode ficar mais elevada, de maneira que o coração tem que trabalhar mais forte para bombear aquele sangue. A gente vai voltar ainda a falar, mesmo nessa aula, sobre essas correlações clínicas. Mas é importante entender que essa pós-carga, como eu disse, é uma pressão que o ventrículo tem que vencer para bombear o sangue, vai estar relacionado ao estresse da parede miocárdica durante a sístole. Agora que a gente entendeu esses componentes do ciclo cardíaco, vamos identificar ele aqui nesse ciclo à direita, que a gente vai entender todas as etapas. Vou aproximar aqui para ficar um pouco mais fácil da gente escrever. Então, inicialmente, nós vamos primeiro identificar aqui a sístole e a diástole do ventrículo. Nós temos que a sístole ventricular, ela é a contração dos ventrículos. E aqui, destacado nesse vermelho mais escuro, nós temos a representação das contrações ventriculares. Então, aqui nesse verde escuro, nós temos a sístole. Lembrando que temos como referencial o ventrículo esquerdo. Então, essa é a sístole ventricular. Consequentemente, após a contração ventricular, nós vamos ter o relaxamento ventricular, que é a diástole ventricular. Vamos escrever aqui também diástole. Vamos tomar o início da diástole aqui. O início da diástole é logo após a contração dos ventrículos. Notemos aqui as válvulas entre os átrios e os ventrículos e que essas válvulas estão fechadas, mesmo após a contração. E esse é o chamado relaxamento isovolumétrico. Relaxamento isovolumétrico. Isovolumétrico por quê? Porque os ventrículos estão relaxando, mas ainda não estão numa pressão elevada, maior do que a pressão dos átrios, de maneira que as válvulas atrioventriculares, que ligam os átrios aos ventrículos, continuam fechadas. E como essas válvulas todas estão fechadas, pois a válvula aórtica e a válvula pulmonar também já fecharam, o volume ventricular permanece o mesmo, ou seja, é a fase de relaxamento isovolumétrico. Em seguida, os ventrículos continuam a relaxar, de maneira que a pressão dos átrios agora é maior do que a pressão ventricular. Dessa maneira, as válvulas atrioventriculares abrem e acontece o início do enchimento ventricular, que é o enchimento rápido, que é passivo, que nós falamos agora há pouco.
Então, enchimento rápido. Ele, além de ser um enchimento passivo, ele é o que mais enche os ventrículos. Ele é responsável por cerca de 80% do volume de enchimento dos ventrículos durante a diástole. Em seguida, nós vamos ter a fase de enchimento lento, que vai ser a contração dos átrios, ou seja, estamos vendo aqui que essa representação desse vermelho um pouco mais escuro, que representa a contração atrial, para haver um bombeamento sanguíneo adicional para os ventrículos. Ou seja, esse é o enchimento lento. Ele é responsável pelo restante do enchimento, ou seja, por cerca de 20% do enchimento do volume ventricular. Após essa diástole, agora vai haver a contração ventricular para bombear esse sangue para a circulação sistêmica e a circulação pulmonar. Ou seja, nesse momento, o ventrículo começa a se contrair, porém, ele ainda não atingiu pressões necessárias para a abertura das válvulas semilunares, que são a válvula aórtica e a válvula pulmonar. Mas ele já atingiu pressões mais elevadas que os átrios, por isso estamos vendo aqui o fechamento das válvulas atrioventriculares, a mitral e a tricúspide. Ou seja, essa etapa, todas as válvulas estão fechadas, de maneira que não há uma variação do volume dos ventrículos, ou seja, essa é a chamada contração isovolumétrica. Os ventrículos continuam agora a se contrair, de maneira que agora a pressão dele é capaz de vencer a pós-carga, ou seja, a pressão na artéria pulmonar e a pressão na aorta. Uma vez que ele vence essas pressões, essas válvulas semilunares vão abrir e vai haver uma ejeção do sangue ventricular para a circulação pulmonar e circulação sistêmica. Ou seja, esse é o período de ejeção, também chamado de ejeção ventricular. Agora vamos só fazer o paralelo da sístole e diástole atrial. Sístole é a contração, diástole é o relaxamento. Ou seja, nesse momento aqui, a única etapa que houve uma contração atrial foi durante esse enchimento lento dos ventrículos. Dessa maneira, essa é a fase de sístole atrial. Enquanto todas as outras etapas foi uma fase de relaxamento, em que está havendo um fluxo para os átrios. Durante a contração ventricular, o fluxo é bem reduzido por conta das pressões que acabam passando do ventrículo para o restante do coração. Porém, essa ainda é considerada uma fase da diástole atrial, ou seja, apenas essa pequena fase da contração atrial é a sístole atrial e o restante é a diástole atrial. Sempre lembrando que nosso referencial é o ventrículo, mas apenas para que a gente possa fazer esse paralelo entre o que é a sístole e a diástole ventricular e a sístole e a diástole atrial. Se você gostou deste trecho da aula de ciclo cardíaco, não deixe de acessar no link da descrição que vai te levar para o site do Hotmart, onde vai ter toda a descrição do curso de sistema cardiovascular e assim como acesso a todo o material usado de apoio durante as aulas, sem e com as anotações. Óbvio que durante a aula talvez você tenha achado minhas anotações um pouco apressadas, mas as anotações que eu disponibilizo junto com o curso, elas são feitas com muito mais cuidado e com muito mais calma, que durante a gravação de um curso ficaria um pouco inviável devido a talvez a demora que eu levo para escrever no iPad. Então, se você gostou do curso, não deixe de acessar lá. Lá vai ter tanto as aulas completas, as 10 aulas do módulo de fisiologia, assim como material de apoio, como eu falei, com e sem as anotações, para você acompanhar as próprias aulas na sua faculdade de medicina ou do curso que você está fazendo, ou mesmo para você acompanhar as minhas próprias aulas do curso de sistema cardiovascular. Muito obrigado.